Boa noite, igreja. Dá para não fazer bagunça aqui? Os irmãos me perdoam a minha voz. As mudanças de temperatura, né? E a gente tem criança que vai na escolinha e volta ranhento, a gente também fica ranhento e é uma bênção, né? Irmãos, estamos mais uma vez, né? A gente tira sempre essa época do ano para lembrar algumas verdades, né? Algumas verdades sobre a nossa fé, algumas verdades sobre a nossa história como igreja, a nossa história como cristão. E esse ano não é diferente, né? A gente tirou esse tempo de novo para nos lembrarmos da reforma, né? Algo que aconteceu, né, em 1517, mais propriamente dito, que foi Martinho Lutero tendo o seu ato mais forte, né, na história de reforma, que é pregando suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, né? Essas 95 teses que hoje dão para nós um norte, né? Nos fazem relembrar algumas verdades da palavra. E culto passado nós vimos sobre sola escritura, né? Somente a escritura. E quero aqui deixar, se você não ouviu a mensagem, ela está no canal da igreja no YouTube. Aquela mensagem, meus irmãos, estava enquanto o Adrian falava semana passada, justamente o Adrian fazendo uma aula, na verdade, né, em Jocum sobre esse tema, me despertou o coração para amar as Escrituras. Isso há alguns anos, né, Adrian? Já fazem, acho que uns 10 anos isso. Quando a gente olha, né, para a história da igreja, a gente vê a luta das pessoas. Se a gente vai ler o livro, o livro dos mártires, você vê que existiu muito sofrimento, existiu muita luta, existiu muita morte, muito sangue derramado, né, muita lágrima, para que hoje eu e você estivéssemos aqui reunidos em uma igreja, como corpo, como família de Deus, e tivéssemos esse livro, que é precioso. Esse livro custou a vida de muitas pessoas, né? E temos hoje o acesso. Então, vimos semana passada sola escritura, somente a escritura. Hoje nós vamos falar sobre solos Christus, ou traduzindo, somente Cristo. Quero fazer uma breve introdução antes de nós entrarmos no texto. Então, meus irmãos, o princípio solos Christus, ou somente Cristo, ele é um dos 5 pilares da reforma protestante, tá? A reforma protestante, ela se dá em resposta a um cristianismo que havia se deturpado, havia se deformado. A igreja tinha feito o povo colocar a sua confiança em outras coisas que não as verdades da palavra de Deus. Coisas como, por exemplo, outros mediadores, como, por exemplo, Maria e outros santos. Méritos humanos para chegarmos até Deus. Penitências. Martim Lutero, né, quando a gente vai olhar a sua biografia, a gente vê que ele se flagelava. Antes dele ter a revelação, né, através de Romanos 1,16, ele se flagelava como quem buscava uma redenção dos seus próprios pecados. Então, ele se autoflagelava. O pagamento de indulgências também para obter a salvação de um ente querido que já havia morrido, ou o pagamento de indulgência em favor de alguém que estava doente, de alguém que você sabia que vivia uma vida devassa e não queria se converter, então a pessoa lá pagava a indulgência e ufa, essa pessoa agora, esse meu ente querido está salvo. Ou também pagava por si mesma a indulgência e se considerava salva, recebia lá um documento, recebia um certificado, você está salvo, você tem o terreno tal, matrícula tal, né? Avenida de Deus, número 7, né? E também depositava fé nos sacramentos da igreja, né? Como administrados pela igreja, como os meios de obtenção do favor de Deus. Então, Martim Lutero, monge agostiniano, doutor em teologia, ao se aprofundar nas Escrituras, foi confrontado pelas verdades inegociáveis da fé. Qual verdade é essa? Que a salvação não se obtém por obras,
nem por méritos humanos, nem muito menos por mediação da igreja, mas somente pela obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. Então, em 31 de outubro, né, já faz uns dias, mas a gente quer detalhar bem certinho, né, o que são os 5 solas, já faz alguns dias, dia 31 de outubro de 1517, Lutero, então, prega suas 95 teses na porta da igreja. Primeiramente, ele tinha como intuito um debate acadêmico. Inclusive, se você procurar esse documento das 95 teses, tem lá como título: se alguém quiser vir debater essas ideias comigo, fique à vontade, né? Ele fala bem dessa forma. Então, tinha um intuito, um debate acadêmico. Embora, meus irmãos, esse documento ele não tenha, ele critica diretamente a venda das indulgências, seu fundamento aponta para algo muito maior. Lutero não havia escrito essas 95 teses separadamente, como nós as conhecemos hoje, como as 5 solas. Isso foi feito posteriormente através de outros reformadores. Mas ele tinha um fundamento, apontava uma direção essas teses, que é o quê? A suficiência de Cristo como o único Salvador e mediador e o fundamento da vida e da fé. Então a gente vê que essas teses elas apontam uma direção. Lutero, através de uma revelação de Deus, através do seu aprofundamento nas Escrituras, entendeu o seguinte: que se o pecado é perdoado, é por meio de Cristo. Se há um mediador entre Deus e os homens, uma ponte que faz você chegar até Deus, esse caminho é Cristo. Se há mérito em alguém que possa chegar diante de Deus, o mérito é de Cristo. E se há um fundamento para a fé, para a salvação e para a vida cristã, esse fundamento é Cristo. A reforma, meus irmãos, ela lembrou a igreja, nos ensinou que Cristo não faz parte da salvação. Precisamos de Cristo e mais alguma coisa. Não. A reforma ensinou que Jesus Cristo é a salvação. Pensando nisso, meus irmãos, a minha esposa viu que eu sofri muitas agonias essa semana para desenvolver esse tema. E pensando nisso, um dos temas da reforma, um dos lemas, né, não dos temas, é o quê? A igreja reformada sempre reformando, sempre em reforma. Uma igreja em reforma, sempre reformando. Eles entendiam que o seguinte: a igreja está sempre sob ataque, horas por dentro sendo corrompida e horas por fora recebendo ataque. Então, a igreja está sempre em construção e deve estar sempre em reforma, olhando para as verdades. E pensando em reforma, meus irmãos, alguém já fez reforma em casa aí? Trabalho, né? Construção. O meu pai, ele é construtor. E meus irmãos, desde criança, a coisa que eu falei assim, eu nunca vou trabalhar nisso de jeito nenhum, construção. Porque desde que eu nasci, saí de casa e até hoje está em reforma. Não termina. Então, eu tenho muitas agonias em relação à construção e reformas. E pensando em reformas, eu queria ler com você o texto de 1 Pedro, capítulo 2. Deixa eu abrir aqui também. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2. Vai estar ali no telão também para nós acompanharmos. Os irmãos já acharam? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo,
oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos para vermos Cristo. Revela-nos Jesus, o teu Filho, Senhor. Converte o nosso coração, que seja uma noite de arrependimento, de salvação, de transformação e reencontro, Senhor, e encontros com a tua verdade, com a tua pessoa. É o que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, o que diz o primeiro versículo? Diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva. Meus irmãos, não tem coisa mais ilógica do que nós falarmos sobre uma pedra que vive. Quando a gente estuda, eu sei que tem uns irmãos que são professores de veterinária, da área da saúde, e quando a gente estuda biologia, a vida, a gente entende que planta é um ser vivo. Os animais têm vida. Agora, pedra viva. Já parou para pensar nisso? E quando Pedro escreve aqui, ele diz o quê? Que à medida que nós nos aproximamos de Jesus, de Deus, é como se aproximar de uma pedra que vive. E quando nós pensamos em pedra, nós imaginamos algo que não tem vitalidade. Algo inerte, que não flui nenhum tipo de vida de dentro de uma pedra. Mas quando Pedro fala sobre irmos a Cristo, ele utiliza essa expressão. Ele diz que se parece como ir a uma pedra que tem vida. Esse texto faz a gente lembrar também de uma outra frase de Jesus que ele diz assim: se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Tem coisa mais sem lógica, meu? Já viu pedra falar? Na Bíblia eu já vi a mula falar. Esses dias eu mandei um vídeo pro Alien lá de um profeta que disse que a galinha falou. E o galo interpretou. Era línguas estranhas ainda, né? Agora uma pedra, essa é nova, né? Uma pedra clamando. E o Novo Testamento, meus irmãos, ele usa muito essa expressão: pedra, rocha, fundamento. E é sobre isso que eu quero falar. Quando Pedro aqui sugere que nós devemos ir a uma pedra viva, o Novo Testamento todo, ele quer nos dizer que a nossa vida, ou seja, ele nos sugere que nós estamos em uma construção. Estamos em uma edificação. 1 Coríntios 3, versículo 9, a parte B do versículo, Paulo vai dizer o seguinte: vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Mais uma vez sugerindo que nós estamos em uma construção. No mesmo capítulo, no versículo 11, ele vai dizer um texto que é fantástico, que vai abrir o nosso entendimento para essa noite. Que ele diz assim: porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Eu lembro, meus irmãos, agora, quando eu falei do meu pai, que é construtor, quando eu era criança, a gente morava numa casinha de madeira, e o meu pai decidiu que ia começar a construir uma casa maior, agora de tijolo, né, de alvenaria. E meus irmãos, e passava tempo, e ele fazendo buraco, e buraco, e buraco, e eu criança, né, sei lá, uns 4, 5 anos, eles contam, eu não lembro mais. E buraco, e a casa não levantava, e a gente morando ainda na casa de madeira. Liguei pro meu avô: vô, vem ajudar meu pai a fazer a casa, porque ele não sabe fazer. Ele só fica fazendo buraco. Só fica fazendo buraco, não levanta a casa logo. Só fica fazendo buraco. E meus irmãos, quando estamos em uma construção, seja de um prédio, de uma casa, o que é importante? O fundamento, o alicerce, sobre o que está sendo construída.
Então, Paulo diz aqui que existe um fundamento que não pode ser outro. Se estamos construindo uma igreja, ou a vida cristã, a nossa vida, estamos caminhando, estamos crescendo com Deus, nós precisamos estar sobre um fundamento. E, meus irmãos, existe um fenômeno na igreja brasileira muito interessante. No último censo que nós tivemos, em 2022, se não me falha a memória, 47 milhões de pessoas se declararam evangélicas. E existe um fenômeno nas nossas igrejas, meus irmãos, que é o convertido parar exatamente aonde ele começou. Então ele conhece a verdade, se depara com quem Jesus é, ouve uma pregação e ali ele fica. E não evolui. Não cresce moralmente, não cresce espiritualmente, não muda caráter. Luiz Saião, teólogo batista, responsável inclusive pela tradução da NVI em português, ele cria uma imagem sobre isso que é bem interessante. Ele diz o seguinte: a igreja brasileira é como um imenso e grande lago. Você já foi num lago, lá na beira-rio em Porto Alegre, assim, que é aquele lago imenso, assim, você quase não dá para ver o horizonte, né? Não enxerga o final. Ele diz que a igreja brasileira se parece como isso, porém, tem 1 palmo de profundidade. É extensa, é grande, mas não tem fundamento. Então Pedro diz aqui que o fundamento é Jesus e que ele é uma pedra viva. Então nós vemos aqui, meus irmãos, pensando em reformadores, que Cristo não aponta para um fundamento. Nós não vamos para Cristo e Cristo aponta, agora você vai para lá, que é fulano de tal. Nós não vamos até Cristo e ele diz, agora você faça isso e aquilo, porque beleza, chegou até mim, agora tem mais uma etapa. Não, ele é o fundamento. E meus irmãos, quando nós estamos falando de conversão, né, que a igreja ela é extensa em números, mas não tem profundidade, nós vemos que a conversão ela inicia em um momento, em uma revelação. Mateus 16, versículo 13 ao 20, a gente vai ter uma grande revelação que nós já tivemos. Nós que já nos convertemos, já tivemos essa revelação. Que é o quê? Jesus está com seus discípulos e ele faz a seguinte pergunta: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E os discípulos começam a responder. Uns dizem que tu é Elias, o profeta. Outros dizem que tu é João Batista, que ressuscitou dos mortos. Outros dizem ainda que tu é um simples profeta, como os outros. E aí Jesus pergunta a eles, e vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro, o mesmo que escreve essa carta, ele diz o seguinte: tu és o Cristo de Deus, tu és o ungido de Deus, tu és o Filho de Deus. E aí Jesus olha para ele e diz, bem disse tu, Simão Pedro. E não foi homem que te disse isso. Isso foi te dado por meio de revelação de Deus. E sobre essa revelação, sobre esse fundamento, eu edificarei a minha igreja. Mais uma vez a palavra nos dando uma direção de que estamos em uma construção. Que a igreja está sobre uma construção. Estamos em uma construção e essa construção começa em um fundamento, que é a revelação de Jesus Cristo. E olhando mais uma vez para a construção, meus irmãos, Jesus, logo após o seu sermão do monte, onde ele fala sobre as bem-aventuranças, ele ensina sobre a oração, ensina-nos a orar o Pai Nosso, ele dá ensinamentos sobre o pecado, sobre amor. No final do seu sermão, ele diz o seguinte: vocês ouviram o que eu disse? Então é o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras
e as pratica é um homem sábio. E o que ele compara esse homem sábio? Ele compara esse homem sábio a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Em contrapartida, ele também diz que o homem tolo, que ouviu as palavras, mas não pratica, ele é semelhante a um homem tolo que constrói a sua casa sobre a areia. Se nós colocássemos as duas casas lado a lado, são iguais. Porque fundamento é para baixo, a gente não vê. Meus irmãos, se vocês virem a casa do meu pai, vocês não imaginam o tanto que ele cavou naquela casa, meus irmãos. O tanto de buraco que teve lá, o tanto de terra que saiu, o tanto de terra que entrou de volta. Fundamento não se vê. Fundamento está embaixo. Então, se nós olhássemos as duas casas, são iguais. A diferença está quando? Quando vem a tempestade. E quando vem a tempestade, bate os ventos, a chuva, a casa que está construída sobre a areia, ela cai. Mas a casa que está construída sobre a rocha, ela permanece. Fundamento não é visível. Fundamento não aparece. Versículo 6 do capítulo que nós estamos lendo vai dizer o seguinte. Fugiu o versículo 6 aqui. Diz assim: pois é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Meus irmãos, quando nós falamos de pedra angular, Pedro aqui provavelmente está lembrando de uma parábola que Jesus contou. Parábola dos lavradores maus. Isso está lá em Lucas 20, do 9 ao 18, onde Jesus está contando a palavra e ele diz o seguinte: existia um dono de terra que resolveu arrendar as suas terras para uns lavradores e viajou por um longo tempo. E chegando determinado tempo da colheita, ele mandou um servo ir buscar a parte que lhe cabia, o money, dinheiro. E chegando lá esse servo, os lavradores mataram o servo, o espancaram, tiraram de lá. Então o dono envia outro servo, e eles fazem a mesma coisa, o batem na cabeça dele, o humilham e consomem com o rapaz. Então, esse lavrador disse o seguinte: vou mandar o meu filho, de certo eles vão respeitar o meu filho. Então ele manda o filho, e o filho eles também matam e jogam para fora da terra. Aí Jesus pergunta: que fará o Senhor da terra quando encontrar esses homens? Ele diz: certamente os matará e arrendará a lavoura a outros. Então o povo diz: que isso nunca nos aconteça. E aí Jesus cita esse texto aqui, que é Salmo 118. Ele diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou pedra angular, pedra principal. Ele diz o seguinte: aquele sobre quem essa pedra cair será despedaçado, e aquele sobre quem cair na pedra virará pó. Pedro provavelmente está tendo a visão, lembrando de que Jesus ensinou isso, que irmos a Deus é semelhante a estarmos diante de uma pedra. E meus irmãos, ter Jesus como fundamento, ter Jesus como uma pedra angular, é ter em nosso caminho uma pedra que é escandalosa. Uma pedra que é escândalo. O texto aqui vai dizer que foi uma pedra que os construtores rejeitaram, mas agora ela se torna o quê? Pedra de tropeço, rocha que faz cair. E quando nós fizemos de Jesus a nossa pedra angular, o nosso fundamento, é termos no nosso caminho uma pedra que é escandalosa. Por que escandalosa? Queria que você abrisse comigo Mateus 27. E eu já me encaminho para o final,
Porque hoje, além do alimento espiritual, também temos alimento material. Tem cantina hoje, irmãos. Mateus 27, do 27 ao 31. Ter Jesus como pedra angular é ter no nosso caminho uma pedra que é escândalo. Mateus 27, do 27 ao 31. Diz o seguinte: Mateus 27, do 27 ao 31. Acompanhe comigo. Diz o seguinte: Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele, tiraram-lhe a vara de sua mão e batiam com ela na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificar. Ter Jesus como fundamento é ter uma pedra em nosso caminho que é escandalosa. E é interessante, meus irmãos, quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente percebe que existem textos que são irônicos. O pastor Wilson nos mostrou isso com o texto de Elias. A ironia que contém o texto, e aqui não é diferente, meu irmão. Que ironia nós temos aqui? A ironia, meus irmãos, está no fato de que puseram um manto vermelho em Jesus como se ele fosse um rei. Mas Jesus é rei. Consegue perceber a ironia? Fizeram uma coroa para ele de espinhos. Historiadores dizem que os espinhos tinham cerca de 15 centímetros. E colocaram na cabeça dele como se ele fosse um rei. Mas Jesus é rei. Puseram uma vara em sua mão, como se fosse um cetro de um rei. Como se ele fosse um rei. Mas Jesus é rei. Ajoelharam-se diante dele, como se estivessem honrando um rei. Só que Jesus é rei. E ainda zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus, como se ele fosse um rei. Mas Jesus é rei. A ironia aqui, meus irmãos, está no fato de que Jesus é rei. O escândalo que está em nosso caminho é que Jesus se apresentou como servo sofredor. Se apresentou como um Deus humilhado. Como ele mesmo diz, foi entregue como ovelha ao matadouro. E que nos pede, quando formos enviados, que nós seríamos enviados como ovelhas diante de lobos. E, meus irmãos, a teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, fez um mal na nossa cabeça, meus irmãos, que quando nós olhamos para Jesus dizendo assim: você vai ser enviado como ovelha no meio de lobos, a gente pensa que a gente vai ser o super ovelha, com capa e que vai lutar contra os lobos e vai vencer, vai pisar em cima, como Davi fez com Golias, o menor vencendo o maior. Aqui, meus irmãos, Jesus é feito ovelha no meio de lobos. E ele se entrega como ovelha no meio de lobos para que os lobos se convertam em ovelhas. Um dia, meus irmãos, nós fomos lobos para com Jesus. Um dia, nós fomos como esses soldados. Nós batemos em Jesus, nós o humilhamos. Porque na cruz ele estava sendo entregue em favor dos nossos pecados, para remover a nossa culpa.
Um dia nós fomos lobos para com Jesus. Um dia nós também ferimos Jesus. Palavras de Lutero diz o seguinte: Cristo é o Filho de Deus que se entregou e se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício por nós, miseráveis pecadores. Não por mérito ou alguma justiça nossa, mas por pura misericórdia em amor. Em resumo, meus irmãos, Cristo é a infinita misericórdia que foi dada por nós e é dada continuamente. Eu pergunto aqui, meus irmãos, qual tem sido o fundamento de nossa vida? O dinheiro, o sucesso, o emprego, a religião? Porque nós olhamos para essa mensagem, Deus humilhado, Deus sofrendo, e a gente diz, não, isso aí não é suficiente para os meus pecados, não. Eu tenho que fazer mais alguma coisa. Tenho que pagar algo. Tenho que oferecer algo em troca. O Evangelho nos ensina que o fundamento, Jesus, a pedra viva, a pedra angular, é um fundamento seguro. Tudo o que não é Jesus, tudo o que não é Cristo, é frágil. Tudo o que não é Cristo, quando vem a tempestade, treme, cai, não permanece. Para finalizar, meus irmãos, Salmo 62, verso 6 diz: Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha defesa, e não serei abalado. Salmo 18, verso 2 diz: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Isaías 26, verso 4 diz: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é a rocha eterna. Finalizo, meus irmãos, com Hebreus 13, 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e é eternamente. Deposite a sua confiança em Jesus. Construa a sua casa sobre essa rocha que é firme. E você não será abalado. Confie nessa pedra que é escândalo, nessa mensagem que é escândalo. Meus irmãos, meu intuito com essa mensagem é que você saia daqui amando mais o Senhor, amando mais essa preciosa mensagem, que é loucura, que é vergonha. Mas para nós que estamos sendo salvos é o quê? O poder de Deus para a salvação. Amém? Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Jesus, por enviar o Teu Filho a sofrer na cruz por nós, pecadores, Senhor. Senhor, nós queremos depositar nossa total confiança nessa obra, Senhor. Jesus, quantas vezes nós já nos desviamos dessa mensagem, já tornamos a nossa mente religiosa, Senhor, querendo fazer algo, Senhor, ou nos achando que não deveríamos nos achegar à Tua presença porque cometemos tais ou tais pecados, Senhor. Sendo Jesus que Tu abriu um único e vivo caminho. Tu és o nosso advogado. Tu és, Senhor, a rocha da qual nós queremos construir a nossa casa. Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo, revela-nos o quão maravilhoso é Jesus, o quão maravilhoso é esta mensagem, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, enraiza essa verdade no nosso coração. Que nós saímos daqui, Senhor, entendendo que é somente por Cristo. Que Cristo é o nosso mediador. Cristo é o nosso fundamento. Cristo é a salvação. Cristo é a plenitude de quem Tu és.
Obrigado, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.